Oi gente, eu sou a Tabata, bem-vinda ao meu canal literário Somos Livros, Somos Livres. No vídeo de hoje eu vou falar de um dos meus escritores gaúchos contemporâneos preferidos, que é o Fabrício Carpinejar, como vocês viram aí na legenda do vídeo. Eu decidi falar sobre o Fabrício sobre o Carpinejar, melhor dizendo, porque ele gosta de ser chamado de Carpinejar, não de Fabrício. Eu decidi falar sobre o Carpinejar porque eu nunca vi um vídeo dele em nenhum canal literário. Na verdade, o pessoal dos canais literários não costumam falar muito da literatura brasileira, muito menos da literatura contemporânea brasileira. E eu acho que o Carpinejar ele é um escritor que ele deve ser comentado, porque ele é um escritor muito bacana, muito engraçado, cômico, e as pessoas precisam ler mais Fabrício Carpinejar para serem mais felizes. E, bom, eu vou falar um pouquinho dele. Eu escolhi o Canalha porque foi o primeiro livro que eu li do Carpinejar. Na verdade, foram as Crônicas do Canalha e as Crônicas do Borralheiro, que eu li junto, assim. Mas eu vou falar um pouco também meu Deus, a pessoa fala rápido demais. Eu vou falar um pouco do Carpinejar no geral, e das crônicas dele no geral, e da escrita dele no geral, mas também vou me focar um pouquinho ao Canalha e por que ele colocou o nome do livro de Canalha, e vocês vão entender um pouquinho melhor depois quando eu ler o inicinho do livro. Bom, gente, o Carpinejar, ele é um escritor gaúcho, como eu já falei, só que ele é conhecido, acredito eu, no país todo. Até porque ele fica andando aí pelo país, fazendo palestras e tal, e ele já apareceu várias vezes na televisão, ele é um escritor bem famoso, já foi várias vezes no programa do Jô, da Fátima Bernardes, no programa da Fátima, e já foi patrono também de várias feiras do livro por aí, e é um cara totalmente louco, assim, ele é muito engraçado. O Carpinejar, ele é um escritor muito, como é que eu posso dizer, peculiar, assim. E eu sempre indico o Carpinejar para os meus amigos que me perguntam de algum livro que seja mais, como é que eu posso dizer, não vou falar cômico de novo, mas que seja mais descontraído, tá? Já teve gente, Tabata, eu vou viajar, queria ir lendo alguma coisa no ônibus, o que tu me indica? Fabrício Carpinejar. Tabata, eu fico o dia todo no serviço, sem fazer nada, passo a tarde toda sem fazer nada, queria ler alguma coisa. Fabrício Carpinejar. Porque eu acho que Carpinejar, tipo, tu vai ler ele e ele vai alegrar teu dia. É claro que tem crônicas do Carpinejar que não são cômicas, e não são todas as crônicas dele que são engraçadas e tal, mas a forma como ele brinca com as simbologias e brinca com as palavras, usando coisas do dia a dia, do cotidiano, torna a crônica tão gostosa de ser lida, sabe? Mas é claro que tem crônicas dele que ele coloca emoção pura, assim, e tu lê e, meu Deus. Que foi o caso da crônica, que inclusive eu peguei essa crônica para trabalhar com os meus alunos num curso que eu ministrei na FURG de Literatura, Psicanálise e Filosofia. Eu peguei do livro Me Ajude a Chorar, que é um dos meus livros preferidos dele, que eu acho que foi um dos últimos que ele lançou, acho que faz uns 2 anos, não me lembro, mas enfim, que foi sobre os estudantes da Boate Kiss, né, de Santa Maria, e aquela crônica que ele escreveu sobre aquela tragédia é uma das crônicas que eu mais gosto dele, porque eu acho que ele expressou ali tudo que todo mundo sentiu ao ver aquela notícia e infelizmente presenciar também os que presenciaram aquela tragédia. E a crônica, ela fica bem fresquinha, assim, na minha cabeça, porque as palavras que ele usou e a forma que ele escreveu aquilo, tipo, quando eu trabalhei, os meus alunos, bom, vocês imaginam, a sala, todo mundo chorou e foi horrível. E, tipo, eu nunca me esqueço da última frase, que ele escreveu tão bem aquilo e no final ele ainda coloca, as palavras perderam sentido. Então, eu tô falando isso pra mostrar, claro, que o Carpinejar, ele não é, tipo, um escritor cômico, engraçado, um palhaço. Não, não é isso, gente. Eu quero explicar que, tipo, ele sabe brincar com as simbologias e brincar com as coisas do cotidiano, do dia a dia, mas quando tem que colocar, tipo, emoção pura no texto, ele também consegue colocar. Então, tem algumas pessoas que criticam ele, e alguns escritores de literatura, alguns professores de literatura criticam o Carpinejar e dizem que é um cara fraco, um escritor fraquinho, de modinha, isso e aquilo. Eu não concordo. Eu não concordo porque eu acho que ele brinca com as palavras, sim. Eu acho que as crônicas dele são bem formuladas, tá? Não é porque ele fala de coisas do dia a dia
E porque ele usa uma linguagem simples que é uma coisa menor e não, pelo contrário. Às vezes é difícil escrever de uma forma tão simples e escrever de coisas do cotidiano. Porque ele escreve também de coisas que no nosso dia a dia a gente deixa passar, sabe? A gente nem se dá conta. Por exemplo, nesse livro aqui tem uma das minhas crônicas preferidas, que é As Tampinhas do Leite. Que ele constrói um texto sobre aquelas tampinhas do leite que a gente corta, né? Sempre em V assim, e deixa ali em cima da pia ou já joga direto no lixo. Aquelas tampinhas do leite, ele conseguiu construir uma crônica sobre aquilo e sobre o relacionamento de um casal, né? Sobre o cotidiano de um casal a partir daquilo. E, tipo, é muito legal, gente, é muito legal. Então, eu não acho que ele é um escritor fraco, pelo contrário. Eu acho que dos contemporâneos ele é um dos melhores, sim. E pra quem acompanha ele há alguns anos, que é o meu caso, eu conheci ele no primeiro ano do curso de letras, em 2011, e tipo, eu tô acompanhando ele e ele cada vez amadurece mais a escrita e tá cada vez melhor, sabe? E, sei lá. Outra coisa, outro ponto que eu gostaria de destacar, que nesse livro aqui fica bem claro, e acho que até nos primeiros livros dele fica mais claro isso do que nos últimos, ele trata do universo feminino de uma forma que, tipo, não é qualquer escritor que consegue. Um escritor que trata muito do universo feminino de uma forma perfeita é o Caio Fernando Abreu, que eu já inclusive fiz vídeo dele aqui pro canal. Mas o Carpinejar, ele trata de uma forma que, tipo, tu fica pensando, será que é um homem mesmo que tá escrevendo isso? E aí fica mais engraçado ainda porque a gente sabe que é ele. E pra quem conhece a pessoa do Carpinejar e sabe que ele é um cara, tipo, totalmente, sabe, doido e tem o estilo dele e tal, ainda não tá nem aí pras críticas também. E ele fala aqui que ele roubou a manicure da mulher dele, tá? Que ele pinta só uma mão. E então ele pinta azões, ele é loucão. Aqui ele dizia que ele pegava também os casacos de pele da mulher, isso e aquilo. E ele escreve coisas na cabeça dele também, né? Quando ele vai fazer o cabelo, cortar o cabelo, ele sempre escreve alguma coisa. Então o Carpinejar, ele é tipo um cara... Ele é ele, sabe? Ele é totalmente ele. Algumas pessoas dizem que ele tenta copiar outros escritores. Eu não vejo ele copiar ninguém, gente. Eu vejo ele sendo ele mesmo, tá? Nesse livro aqui, O Canalha, eu gostei dele porque, bom, como eu falei pra vocês, foi o primeiro livro do Carpinejar que eu li, então eu já me encantei com ele, com as crônicas. E, tipo, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro é que, bom, o livro é Canalha, tá? Tem esta capa aqui, é da editora Bertrand Brasil. E já tem essa capa aqui que tu já fica pensando, tá. E o nome também, né? Já é Canalha, tipo, tá. Aqui, ó, fotinho dele. Pra quem nunca viu, mas provavelmente todo mundo já deve ter visto ele. Eu procurei no Facebook, aí no Twitter, ele tá sempre aí postando coisa. E assim, ele começa, a primeira crônica do livro é Adorável Canalha. E ele já dá uma nova simbologia, porque quando a gente escuta canalha, a gente já pensa, né, de uma forma bem pejorativa, e é um apelido que ninguém quer ter, né, e tipo, é um xingamento, né, gente, é um xingamento. Só que pra ele não, ele dá uma nova simbologia, aí um novo significado pro termo canalha. Aí ele fala assim, canalha, não ser chamado de canalha pela maldade, mas por mérito da malícia, como virtude da insinuação, pelo atrevimento sugestivo. Não canalha, canalha, mas o canalha, canalha, sem repetição, único. Não o canalha que deixa a mulher, o canalha que permanece junto. O canalha adorável que ultrapassou o sinal vermelho para levá-la. O canalha que é rude, nunca por falta de educação, para acentuar a violência do amor. Canalha por opção, não devido a uma infelicidade e limitação intelectual. Canalha em nome da inteligência do corpo. O canalha, como um elogio para dizer que é impossível domesticar esse homem, é impossível conter, é impossível fugir dele. Canalha como pós-graduação do sem vergonha. E aí, tipo, o resto das crônicas são crônicas muito engraçadas. Tem essa das tampinhas do leite, tem essa das unhas, que ele diz que roubou a manicure da mulher. E aqui também no Canalha tem umas crônicas, né, que já são mais pro público mais adulto. Eu não posso falar aqui também porque tem o pessoal jovem aí me assistindo, os aluninhos do ensino fundamental que me assistem. Mas enfim, tem umas crônicas que são um pouco mais pesadas, que daí ele fala mais de sexo e tal, mas de uma forma muito engraçada. E o que eu mais gosto nele
é isso que ele brinca, sabe, gente? Ele dá significados novos para as palavras e para os acontecimentos do dia a dia e tal. Falando assim, pode parecer que, tipo, eu não vi nada demais na escrita desse cara. Não, gente, mas leiam. Se vocês passarem uma tarde toda lendo as crônicas do Carpinejar, vocês vão entender do que eu tô falando. E vocês vão perceber que ele é um escritor único, assim. Eu não vejo... Quando eu leio Carpinejar, eu não vejo ele copiando ninguém. Pelo contrário, eu vejo o Carpinejar aqui. E é interessante porque esses tempos eu tava viajando e aí no ônibus tinha o Jornal Zero Hora. Ele escreve crônicas pro Jornal Zero Hora. Ele fala na Rádio Gaúcha também. Inclusive eu comprei um livro dele muito interessante que é Coringa, 120 segundos de... não me lembro o que, cômico. Que tipo, são 120 segundos que ele reuniu das coisas que ele fala todo dia na Rádio Gaúcha. E ele transformou em crônicas e são coisas do cotidiano também, engraçadas. E aí eu tava viajando e aí tinha ali o Jornal do Zero Hora e eu fui direto ver a crônica que ele tinha escrito. E eu achei muito interessante porque naquele dia, e faz acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, ele tinha escrito que o Fabrício tinha morrido. Que somente o Carpinejar existia agora. Que o Fabrício era aquele menino encolhido na escola, né, que não se atrevia a falar com ninguém. O Carpinejar era o corajoso. O Fabrício era aquele menino quieto que não chegava nas meninas. O Carpinejar era o desinibido. E o Fabrício é aquele homem, aquela pessoa que ninguém conhece. O Carpinejar é o que todo mundo conhece, que fala com todo mundo, que escreve as crônicas e tal. Achei interessante essa relação que ele fez, essa analogia que ele fez dele com ele mesmo. E sei lá, eu me divirto muito lendo Carpinejar. E o Canalha é o livro dele que eu mais indico, tá? Por isso também que eu tô falando do Canalha. Na verdade, não sei, o Borralheiro, eu gosto muito, Mês de Dia Chorar, é um dos meus livros preferidos dele. Mas o Canalha, eu acho que pra quem nunca leu Carpinejar, acho que é interessante começar pelo Canalha também. E, bom, gente, eu não sei, eu quis fazer um vídeo do Carpinejar porque eu acho que as pessoas precisam ler Carpinejar pra serem mais felizes. E eu acho que depois que tu lê Carpinejar, tu começa a reparar em coisas do dia a dia. Por exemplo, sei lá, às vezes quando tu pega o ônibus, ou quando tu passa e vê uma coisa estranha, tá? Tu para, tu vê, tu reflete. O Carpinejar me faz sentir isso. O Carpinejar me faz ver os pequenos detalhes do dia a dia. Porque nas crônicas dele eu sempre encontro coisas do dia a dia, detalhes do dia a dia. Então o Carpinejar me faz ver isso. E me alegra e tal, e quando é pra me emocionar, me emociona, quando é pra fazer chorar, ele faz chorar também. Então eu acho que ele é um escritor que merece ser lido, é um escritor gaúcho contemporâneo, mas é conhecido no país todo sim, mas eu acho que as pessoas não pegam ali na prateleira da livraria, porque pensam, primeiro pensa que é um escritor brasileiro, já tem preconceito por isso. E tem muita coisa contemporânea brasileira bacana, gente. A literatura brasileira é bacana, leiam mais literatura brasileira. E o Carpinejar, eu acho que ele é um escritor que merece ser lido sim. Essas pessoas que ficam criticando ele, não sei por que criticam, tá? Porque eu acho que ele deve ser lido, eu acho que todo mundo que lê Carpinejar é mais feliz, se diverte e tal, e às vezes eu... o que eu vou ler? Eu vou ler uma crônica do Carpinejar pra me divertir. Eu sigo ele no Facebook e ele sempre posta crônicas novas e coisas que ele tá escrevendo e tal, e no Twitter também ele vive postando as coisas. E pra quem tiver a oportunidade de um dia assistir uma palestra dele, assista também, porque tu vai te divertir muito, porque ele é muito doido. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi especial para as minhas amigas Renata e Jaqueline. Meninas, eu sei que vocês amam Carpinejar. E Renatinha tava me pedindo esse vídeo, tipo, há muito tempo. Tá aqui, Renatinha. Eu não falei muito do Canalha e não falei muito de uma obra específica dele, mas eu ainda pretendo fazer isso. E quem sabe um dia eu ainda faço vídeo só lendo as crônicas dele, sei lá, porque, ai, gente, tem uma aqui do Quindim que é muito legal. Enfim, gente, leiam porque, tipo, vocês vão começar a ver as coisas com outros olhos e coisas que vocês nem imaginam, que ele dá uma simbologia ali e tu pensa, meu Deus, esse cara tava loucão quando escreveu. Mas aí tu vai assistir uma palestra dele e tu vai ver que é ele mesmo. Que ele é loucão, que ele é pirado. Enfim, gente, super indico Fabrício Carpinejar. Super indico também literatura gaúcha, porque tem muitos gaúchos aí bacanas e as pessoas acham que tem um pouco de preconceito de ler, não sei, mas enfim, gente, leiam. E pro pessoal de outros canais literários, gente, façam mais vídeos sobre literatura brasileira e façam mais vídeos sobre literatura contemporânea brasileira, porque tem muita coisa bacana.
é desse jeito que a gente vai incentivar a leitura também, tá? Então, vamos valorizar mais um pouquinho a literatura do nosso país, né? Eu sei que a literatura estrangeira é maravilhosa, eu leio muito, vocês devem estar vendo aqui na minha estante que tem muito de literatura estrangeira, mas, gente, a literatura brasileira, ela tá muito boa, ela é muito boa, lá dos clássicos até o contemporâneo, então, assim, vamos, né? Ler mais literatura brasileira e, enfim, gente, leiam Carpinejar que vocês não vão se arrepender. Depois me digam se vocês gostaram das crônicas, se não gostaram. Mas eu acho que vocês vão se divertir bastante e vão ser mais felizes com o Fabrício Carpinejar. Beijinho, não se esqueçam de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, de curtir a página no Facebook, de compartilhar aí pro pessoal para que leiam cada vez mais Carpinejar. E é isso. Beijinho e até o próximo vídeo.